Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima, em parceria com a Bayer. Vamos para as nossas atualizações climáticas desta semana aqui no Impulso Clima. Bom, a semana começa com a possibilidade de ocorrência de algumas chuvas sobre áreas do sul do Brasil, algumas áreas da Argentina e também do Paraguai. Observem que esse sistema que vai avançar pela região sul cria um corredor de umidade, puxa um pouco da umidade que desce ali da Amazônia. Então, com isso, a gente vai tendo uma possibilidade de ocorrência de algumas chuvas sobre essa faixa mais oeste do Brasil, pegando áreas do oeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do Sul, Rondônia, tá? Mas de maneira muito irregular. E toda essa faixa mais litorânea de áreas aqui do Sudeste, Nordeste, também com possibilidade de algumas chuvas, porém de maneira bastante irregular. Esse sistema vai avançar pelo Rio Grande do Sul, pode sim provocar algumas chuvas pontualmente mais intensas, mas dificilmente esse sistema vai avançar além da região centro-norte do Paraná. Em áreas de Santa Catarina existe sim possibilidade de algumas chuvas, isso principalmente ali na próxima semana, mas em áreas, próxima semana, falo, em meados dessa semana, pessoal, mas em áreas da região mais centro-norte do Paraná dificilmente teremos chuvas. De maneira geral, essa primeira semana, essa primeira quinzena do mês de setembro tende a ser marcado por chuvas mais voltadas para a região sul, inclusive áreas do Paraguai, do que esse sistema avançando pela região central do Brasil. Podem acontecer algumas chuvas? Podem, porque esse sistema, conforme ele se desloca aqui para o Atlântico, ele leva muita instabilidade para essa faixa mais leste do Sudeste, leste aqui do Nordeste. Então, algumas áreas do Espírito Santo, leste da Bahia, região leste de Minas, algumas áreas do sul de São Paulo podem sim registrar algumas chuvas, mas de maneira muito irregular. E dependendo como esse sistema avança, ele cria um corredor de umidade, puxa um pouco de umidade para algumas áreas do Sudeste, então a gente pode observar algumas pancadas localizadas. Mas por enquanto, essas frentes frias não irão avançar pela região central, podendo provocar chuvas boas, abrangentes, em bons volumes, tá? O que a gente vai tendo é essa conexão, que é importante, da umidade que desce da Amazônia com a frente fria que sobe da região sul. Então, olha a região de Rondônia, essa faixa mais oeste do Mato Grosso, como já podem ter algumas chuvas relativamente boas no início do mês de setembro, da segunda semana do mês de setembro. Mas, como a gente vem alertando aqui vocês, apenas ao longo da segunda quinzena e principalmente pensando em os últimos dias ali de setembro, é que esses sistemas começam a avançar pela região mais central do Brasil. Horas, é claro, os modelos mostram mais chuvas, horas menos, mas a gente começa a observar esse ganho de amplitude, esse bloqueio que nós estamos tendo na região central, que mantém as temperaturas bastante elevadas, vai se rompendo e aí as frentes frias começam a ganhar amplitude, chegando a áreas da região mais central do país. Mas, pessoal, esse final de setembro, início de outubro, por mais que a gente tenha chuvas, elas podem sim acontecer de maneira irregular. Então, chove melhor numa área, chove melhor em outra, mas várias regiões onde já tiver o término do vazio sanitário poderão sim ter condições ali de plantios. Mas principalmente nessa virada de setembro para início de outubro é que a gente tende a ter chuvas um pouco mais abrangentes na região central. Mas volto a frisar, poderão sim ser chuvas mais irregulares. Chove numa área, não chove na outra, ok? Em relação às temperaturas, pessoal, muita gente do sul, perguntando sobre a tendência de temperaturas mínimas. Nós teremos sim ainda avanços de massas de ar frio durante o mês de setembro, tá? Mas por enquanto, sem trazer um frio extremo, mesmo para o sul, a gente sempre observa essa região sul do Rio Grande do Sul com temperaturas mais baixas, tá? A região mais central do estado, algumas áreas mais serranas de Santa Catarina, mas nós estamos falando temperaturas em média variando em torno de 6 a 8 graus, ou seja, sem um frio extremo que possa trazer alguma preocupação aos produtores, tá? Para o sul, com essa tendência de chuvas mais frequentes ao longo dessa primeira quinzena do mês de setembro, muita atenção, principalmente com os tratamentos fitossanitários, manchas foliares, ferrugem, esse é um ponto de atenção. E as demais regiões, pessoal, onde as chuvas forem acontecendo, é uma condição bem mais favorável, principalmente para a realização de preparos
pré-plantios, de secações, preparo de solo. Se a gente estivesse conversando, né, nessa mesma data do ano passado, nós estaríamos falando em chuvas para a região central por daqui 60 dias, tá? Não, a gente já está falando para chuvas pelo menos daqui 20, 25 dias, já tendo condições para ocorrência de algumas chuvas, tá? Volto a frisar, serão chuvas irregulares, mas a gente já começa a ter esse ganho de amplitude, ok? Das frentes frias podendo provocar chuvas. E um destaque ao longo dessa próxima semana, pessoal, são as temperaturas máximas que continuarão elevadas na região sudeste, região centro-oeste do país, né? Principalmente essa região oeste de São Paulo, norte de São Paulo e grande parte ali, claro, do Mato Piba, região central. As máximas continuarão elevadas. Por mais que a gente tenha temperaturas mínimas um pouco mais baixas, né? As temperaturas máximas se mantêm elevadas, ou seja, a gente continua com uma condição de elevada amplitude térmica e essa condição de tempo mais seco, umidade relativa do ar um pouco mais baixa, favorecendo principalmente a possibilidade de queimadas. Então esse é um ponto de atenção ao longo desses próximos dias, ok? Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, deixe seu comentário e até a próxima! Você também pode resgatar serviços de clima com pontos Impulso Bayer. É simples e tudo pela plataforma Orbia. Não perca essa oportunidade. Acesse pelo link ou pelo código que aparecem aqui na tela.